Lucas 9, 18. Está dizendo o seguinte: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Então, como igreja, tendo cabeça Cristo, o próprio Cristo perguntou para quem andava com ele: quem dizem que eu sou? E Pedro, inspirado, que ele mesmo falou, né, diz que ele era, no 20 fala, és o Cristo de Deus. Em Mateus fala, deixa eu ver, Mateus 16, acho que ela vai colocar aqui, Mateus 16, que fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, sendo Cristo o Filho do Deus vivo, era a identidade de Jesus Cristo. Quem ele era? Era Cristo. Ele perguntou: quem que dizem que eu sou? Às vezes a gente fica curiosa, né? Ontem eu estava lá no grupo das mulheres, até perguntei, tentei dar uma conversada. Né? Eu acho que eu sou assim, o que vocês acham? Elas ficaram todas olhando assim para a minha cara e ninguém disse nada. Né? Como eu falei, a pastora Lucimara, simpática, sorridente. Né? Então, ela tem essa marca. E cada uma de nós, as pessoas nos veem de alguma maneira. Mas o que importa, lógico que isso é importante, mas como que Deus nos vê? Qual a revelação de Deus? Ele é o Filho do Deus vivo. E quem somos nós em Cristo? Nós temos uma identidade. Umas têm o cabelo. Hoje falaram: seu cabelo está bonito. Eu falei: está bonito porque... Obrigada, né? Fiquei toda feliz. Falei assim: mas agora o meu cabelo está natural. Antes, eu ficava fazendo um monte de progressiva, um monte de coisa, e o cabelo não estava acertando. Até que esses dias eu olhei e falei: chega, não vou fazer mais nada. Vai ser o cabelo do jeito que está. Fiz escova, mas é o meu cabelo, sem nada. E aí, está todo mundo elogiando. Às vezes a gente tenta seguir outros padrões. E estou economizando, que é uma bênção, né? Meu marido ficou feliz. Mas é o meu cabelo, então faz escova, ele arma. Antes não, porque estava com um monte de química. Mas a minha identidade era o cabelo cacheado, minha maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de falar. Mas o que é importante, como Jesus é Cristo, é o Filho do Deus vivo, eu, com a maneira que eu sou, vocês, com a maneira que vocês têm, que Jesus, que Deus Pai, que o Espírito Santo fala que vocês são. E Jesus, nessa identidade, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Quem sabe? Trazer a salvação. Né? Porque através dele, morto, crucificado, nós todas tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o dia que eu estava lá lendo, eu fiquei tão chocada que ele falou assim, voltando em Lucas 9, 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem, ou Filho do Deus vivo, né? Lucas 9, 22, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mesmo sendo o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, ele sendo o próprio Deus em carne, né? Ele disse o seguinte: ele sabia qual o propósito da vida dele: resgatar as nossas vidas através da morte dele e desse sofrimento que ele sofreu todas as dores no nosso lugar.
E isso não foi por acaso. Lá na frente, quando a gente vai ver ele lá no Monte das Oliveiras, o que ele fala para Deus Pai, né? Senhor, se Pai, né? Se for necessário, eu sei que é necessário, mas afasta de mim esse cálice. Ele transpirou sangue. Ele sabia que tinha que passar. Então, não foi fácil para ele. E muitas vezes, para cada uma de nós que temos um propósito em Cristo, é fácil? Não é fácil. Mas nós temos uma promessa. Nele, nós temos o quê? Nós temos vida e vida em abundância. Ele não morreu e passou tudo o que passou, né, transpirando lá sangue, sofrendo, para que a gente também tivesse que sofrer igualzinho a ele. Ele veio e doou a vida para que a gente pudesse ter uma vida em abundância. Para a gente ter as promessas nele. E eu lembro muito bem o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Estava casada, recém-casada. Recém-casada não, tinha uns 2 anos, eu acho, de casada, 2 anos de casada. 2 para 3 anos de casado. Minha filhinha pequenininha, né, tinha 9 meses. E, assim, mais casamento meio que brigaiada, degringolando, porque cada um vivia para si e não para o outro. E um dia convidaram a gente para ir num jantar. Um jantar da Donep. Foi no... Quem é antigo aqui, a Cristina deve saber, lá no Buffet Isaura, na Vila Diana. E teve um jantar lá e nós fomos. E lá eles começaram a falar desse Deus vivo. A primeira sensação que eu tive quando aquele pastor começou a falar é querer sair correndo de lá e ir embora. Porque eu não estava entendendo nada e o que me deu foi medo. Eu queria ficar olhando a porta, eu falei, eu vou sair correndo, eu não estou entendendo nada, esse negócio está meio sobrenatural, eu tenho medo de coisa sobrenatural. Eu olhava, Silvio, vamos agora? E ele e eu assim na mesa, porque era um jantar, e a gente queria sair correndo, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Mas quando o preletor, que era um médico de base em Brasília, ele veio e fez um apelo, quem que é esse Deus vivo, que aquele dia eu descobri que ele era vivo? Eu e o Silvio levantamos a mão, quase todo mundo na sala, teve uma fila, e lá ele orou por cada um de nós, e nós confessamos a Jesus como Senhor. Entregamos a nossa vida para Ele. E ali a gente começou a nossa jornada de conhecer quem era esse Deus vivo. E nessa jornada, a gente foi sabendo das promessas que a gente tinha nele, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o Salmo 126 que fala da família. E a gente foi aprendendo. E eu andava pela rua tão feliz, porque eu era muito insegura. Imagina, jamais eu estaria aqui, com um monte de gente olhando para mim, pegando o microfone e falando alguma coisa. Eu era muito insegura, muito tímida, e eu não teria assim, condições de estar fazendo nada disso. Mas nele eu fui curada da timidez, o Senhor foi me dando segurança. E eu lembro que eu andava assim pela rua, as meninas, né, que estão perto de mim sabem que eu andava pela rua tão feliz. Eu dizia, Deus vive, Ele está dentro de mim, e Ele fala comigo, Deus é vivo, e Ele é um Pai. E eu tomei essa identidade de uma maneira tão profunda, que meu Deus, que era Pai, era vivo, e aquilo me alegrou tanto, que nunca mais eu quis entristecer esse Deus que eu tinha acabado de conhecer. Eu queria fazer tudo para estar perto dele e para não perder a alegria de estar junto dele e de ouvir a voz dele, de ter os sonhos dele, de olhar a Bíblia e ver tanta coisa legal que muitas vezes eu não entendia, mas me ensinaram. Não, pede para o Espírito Santo. Então, aí a gente começa a jornada. E nessa jornada, nós fomos entendendo o que é perdão. Tivemos que tomar umas atitudes de perdoar algumas pessoas que a gente já não falava. Fomos perdoando e fomos buscando e fomos crescendo em Deus, como diz aqui na palavra, a gente vai falando, né? Mas aqui, como diz em em Colossenses 1:9, por favor, Bruna, Colossenses 1:9. Que diz aqui que a gente vai transbordar do pleno conhecimento e frutificando em toda boa obra. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos, é Paulo falando, né, para os colossenses,
de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E uma das primeiras experiências que nós tivemos com Deus foi assim, então eu conhecia Deus, nós íamos todas as segundas, que era no hotel que tinha reunião, ter o estudo bíblico, lá aprendemos sobre o perdão, aprendemos sobre quem é Deus, e um senhor, um casal, seu Calil, acho que ele já faleceu, nem vou falar quanto tempo atrás, não, são uns 30, 29 anos, né? Uns 20, mais de 90, né? 28 anos atrás fez. E aí ele falou assim, e convidou a gente para um café na casa dele. E eu olhava eles, eu achava tão espiritual, eu achava uma coisa sumidade, né? Aquelas pessoas, né? Aquela senhorinha de cabelo assim branco, parecia tão sábia. Aí fui eu, Silvio e a Carol bebezinha, que tinha 9 meses, né? Fomos à casa deles e ia ali tomar um café. E nós chegamos lá e ela falou assim, tomou café, e eu olhava assim, para mim era um mundo novo. E ela falou assim, agora nós vamos orar. Aí a gente, uau, vamos orar, vai acontecer alguma coisa. Aí fui ali, era uma sala bonita, e sentamos. E lá, quando ela começar a oração, a Carol, 9 meses, adivinha? Começou a chorar, queria mamar. Aí eu não sabia se eu pegava a Carolina, se eu ficava quieta. Se eu falava, Carol, por favor, eu não sabia o que fazer, não era o meu mundo. E aí, ela ali, eles começaram a orar em línguas, e ela olhou para mim e falou assim, minha filha, amamenta sua filha, que Deus vai fazer a obra. Enquanto você está amamentando, o Senhor está falando conosco e está cuidando de vocês. Continua amamentando a sua filha, enquanto o Senhor se faz presente no nosso meio. E foi tão maravilhoso essa minha primeira experiência de sentir a unção e o poder de Deus. E aquela senhora tão cheia do Espírito Santo olhar para mim e falar que era para eu cuidar da minha filha, mas estar na reunião. Não mandou eu sair da sala, não mandou eu parar nada. Então, ali eu percebi que o Senhor, enquanto a gente está com Ele, Ele está cuidando de tudo para a gente. Então, a partir daquilo, né, indo para que a minha identidade em Cristo, como filha de Deus. E eu descobri que eu podia fazer tudo levando a minha filha. A primeira pastora que nós tivemos, ela olhou um dia, eu estava na reunião, ela olhou, a pastora Adriana não gosta quando eu falo isso, ela corrige. Ela fala assim, mas ela falava assim, filho de crente sofre, mas não morre. Vamos para a vigília, e vamos andar, e vamos fazer, e vamos acontecer. Mas aí eu falei para a Adriana, a pastora Adriana, ela falou, mas o pastor Marcelo fala que é muito melhor ser filho de crente do que ser filho de bandido, filho de gente que bebe, filho disso, filho daquilo. Isso é verdade, é verdade. Mas nós, mães, a gente fica com uma peninha. Ai, meu Deus, eu vou, mas é a criança, mas está frio, e não sei o quê, e a roupa, vai ter que trocar. Mas a gente aprendeu que nós podíamos estar na igreja, crescendo no pleno conhecimento, em toda a sabedoria. Enquanto estávamos lá, eu, meu marido, indo e fazendo. Eu lembro, tinha uma casa que tinha... as aulas, né, tipo sexta-feira que nós estamos tendo, né, eram os módulos, e eu ia e eu sentava todo mundo numa sala, e eu numa sala ao lado, joguei todos os brinquedos no chão, punha assim, naquela época não tinha tanta coisa, a gente jogava um tecido, uma coberta, alguma coisa, e eu lá com a Carol com saúde, não doía as costas, ali no chão, com os brinquedinhos e tentando sempre ouvir alguma coisa, com sede da revelação do que Deus tinha. Amém? Então, nós precisamos confiar, assim, continuar. Os filhos, eles vão crescendo junto conosco na igreja. As coisas do Senhor vai acrescentando nas nossas vidas. E quando a gente tinha os cursos de casais, nós estávamos lá fazendo os cursos de casais, a gente organizava para as crianças programas, encontros com os primos, com outras pessoas, para que eles não achassem chato a gente ir para a igreja e eles não ficarem bem. Então, todos foram crescendo na presença do Senhor. E nessa busca, nesse crescimento, nós, como mulheres de Deus, a gente vê aqui em Hebreus 12, 28... Hebreus 12, 28, que diz, né? Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Enquanto a gente retém a graça que nos foi apresentada, pela graça nós somos salvos, pelo sacrifício de Jesus, nós vamos fazendo a obra de modo agradável. Não é chato fazer a obra. É muito bom a gente participar de tudo. É muito bom ir no GR. É maravilhoso também vir nas sextas-feiras, está tendo várias aulas. É maravilhoso a gente estar aprendendo sobre intercessão, sobre os homens de fé, aprendendo sobre Romanos. Maravilhoso a gente se dispor sábado à tarde e vir estudar sobre o curso de casais, sobre casamento. Todas as vezes que a gente se dispõe a participar de algo, o Senhor vem e fala conosco. Existe sempre, eu sempre falo isso, mas é porque eu aprendi num livro do Kenneth Hagin, que talvez algumas pessoas com planos, propósitos e práticas, que cada reunião existe um propósito e cada reunião existe uma unção especial. Quando a gente tem, eu lembro, desculpa dar o exemplo da Flávia, mas teve o último culto de casais, e eu vi a Flavinha e o noivo dela, o Marcelo, com tanta alegria. Parecia que eles saltitavam pelo salão. E o Senhor falou ao meu coração, tamanha alegria deles de ir e de participar. Não tem como o Senhor olhar, que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. E não derramar uma unção especial naqueles que estão verdadeiramente buscando e se alegrando. Todas as vezes que a gente participa, que a gente vem, que a gente doa, que a gente arruma a nossa casa. Quem tem grupo familiar em casa? Né? Quem recebe as pessoas, a gente sabe assim, hoje eu já aprendi, mas lá em 90, 92, um dia lá eu tinha uma cômoda branquinha, e isso daí, eu acho que eu já tinha tido Mateus, não lembro. Meu filho vai fazer 27, minha filha vai fazer 29, então, às vezes, a memória falha. Mas a lembrança da cômoda deles, de bebê, com que suco vermelho, que caiu, a criançada brincando no quarto. Caiu, quando acabou, tchau, tchau, tchau. Quando eu entro no quarto deles, está a cômoda branca. Eu, peraí, que isso? Começou na primeira, abri a primeira gaveta, a segunda, a terceira, a quarta. O suco, que era que suco na época, vermelho, ele foi da primeira até a última gaveta. Eu tive que tirar todas as roupas, e aquelas de bebê, sabe aquelas que de bordadinha, de tecido de linho, que fazia antigamente, minha mãe e minha sogra fizeram. Então, tudo assim, e jamais, eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que nós crescemos. Quando eu falava para o pastor Marcelo alguma coisa, ele falou que, bom, vai crescer nisso. Eu ficava assim, mas que coisa! Tudo cresce, tudo é para crescer. Mas, realmente, porque o foco da gente não tem que estar, a gaveta ficou lá atrás. Mas e as vidas que eu recebi? Às vezes eu vejo as pessoas, eu vejo, né, as meninas, as pessoas que frequentaram a minha casa naquela época, no Senhor, crescendo no Senhor. E quantas vezes nós, como família, né, viemos de outra igreja, tivemos dificuldades, e, né, em todos os locais, gente, onde tem pessoas, existe dificuldade. Mas nós, como igreja, como pais, várias vezes, meus filhos, às vezes eu lembro do dia que eles vieram chorando, mãe, falou tal coisa, porque o meu marido não tem assim, muito cabelo, né? Assim, ele é um charme, né? Um Bruce Willis, assim, né? Aquele charmoso. E aí o pastor um dia ficou tirando sarro do Silvio, porque ele não tinha, né? Era o charme dele, que eu gostava, eu gosto. E ficou tirando, assim, sabe, sem sabedoria no momento, do Silvio. E os meus filhos pegaram aquilo para eles, e eles ficaram muito magoados. E aquele domingo à noite, quando nós fomos dormir, eles vieram chorando até a nossa cama e falando que estavam muito tristes, porque ficaram falando e todo mundo riu do pai deles. Então, naquele momento, o que nós fizemos? Não, nós vamos perdoar. A igreja não é um clube social. A igreja é uma bênção, mas é local de pessoas doentes. Todos nós somos doentes e necessitamos da cura do Senhor sobre as nossas vidas. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós temos dificuldades na família, tem dia que a gente
O certo é nós ungirmos o nosso rosto. Se a gente vê jejuar, não falar para ninguém, né? Passar o óleo ungido e passar aí dando sorrisos. Mas pode ser que algum dia isso não aconteça. E que o irmão tem que entender e perdoar e crescer, como diz o pastor Marcelo. Vamos crescer, né? E perdoar, e ser curado, e ser liberto de todo e qualquer tipo de rejeição. Crescer no Senhor. Né? O fruto do Espírito Santo. Né? Qual é o fruto do Espírito? Nessa caminhada de servir, de crescer ao Senhor, nós vemos o que é amor, alegria, paz, paciência e longanimidade. Eu aprendi logo no início que não podia ficar pedindo esse dom, porque diz que ficar pedindo muito, né? Uma pastora mais antiga chegou para mim, olha, o dia que for pedir, não pede paciência, porque aí Deus vai te testar, vai começar você crescer na paciência, então não peça. Aí eu ficava bem esperta, como se na vida a gente Deus vai trabalhar isso no nosso coração, nós temos que crescer. Não é verdade? Mas, assim, a amabilidade, que é bondade refinada, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é na igreja, nossa comunidade de cristãos, dentro da nossa casa. É quando a gente vai mostrar quem nós somos. Eu vi uma pregação de um pastor esses dias, e que ele dizia que, nossa, aquela irmã tão espiritual, olha como ela ora, que bênção ela é, mas não vai na hora na casa dela que ela começa a gritar com todo mundo e jogar as panelas. Porque a primeira igreja, comunidade de cristãos, é no nosso lar, é como a gente trata os nossos pais. Então, meus filhos, eu já falava, honra teu pai e tua mãe para que tudo estiver bem. Honra. Então, e eles aprenderam que eles deveriam honrar e confessar. Estou mal, eu estou com problema, eu estou não sei o quê. Então, na mesa, Salmo 126, né, 128, gente, perdoa que às vezes eu esqueço, mas que fala sentar à roda da mesa em comunhão, onde nós vamos abrir os nossos corações, nos cultinhos de família. Eles dormiam, tinha hora, mas a gente até deixava, começava a música, cada um lia alguma coisa, às vezes dormia, às vezes não, porque eles eram pequenos, mas eles estavam ali, crescendo, perdoando uns aos outros, para serem curados. Várias vezes, às vezes a gente é mulher, né? Está na TPM, está isso, aquilo, fala alguma coisa, mas ia para o quarto, quando eu voltava, eu falei assim, família, vocês me perdoam? Fiz isso por causa disso, porque quando eu ia para o quarto eu orava, e o Espírito Santo me dizia que as setas e os dardos inflamados, muitas vezes tocam no nosso coração. E quando a gente está mal, alguma coisa aconteceu, e a gente precisa buscar a Deus. Por que estamos tristes? Por que estamos nervosas? Qual é a irritação? Buscar a revelação de Deus. O que é que está acontecendo? Por que o termômetro da casa não está bem? E quando a gente discerne, reunir a família, pedir perdão, buscar, e isso é uma bênção, porque aqueles que estão conosco, se são os pais que não são convertidos, os irmãos que estiverem dentro de casa, os filhos, vão aprender a crescer dentro de uma igreja, com vida abundante. E a vida abundante, aonde a gente vai ter dentro do nosso lar, eu marquei aqui, dentro do nosso lar, o que nós vamos ter em Efésios 1:3, por favor, Efésios 1:3, que diz que a abundância de bênçãos espirituais, como amor, alegria, paz, união, coragem, esperança, paciência, generosidade. Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos essa promessa. Quando Jesus falou, eu vim com um propósito de sofrer, de ser rejeitado, de ser humilhado, de sofrer, é para que a gente tivesse isso, as bênçãos celestiais em Cristo. E essa promessa é para cada um de nós, que está buscando na presença do Senhor. É onde o nosso lar vai agir dessa maneira. Nós vamos buscar as bênçãos celestiais através de Jesus e trazer ela para dentro da nossa terra, da nossa casa, para a terra. Tem horas que o nosso lar pode ser que não esteja bem,
Mas nós, como mulheres cristãs de Deus, cheias do Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clamar. Nós vamos andar na nossa casa, assim como foi o profeta que dizia para o vale de ossos secos, haja vida. Nós vamos pegar cada palavra de promessa e profetizar e declarar dentro da nossa casa e dizer, haja vida. Colocar um louvor e declarar a presença de Deus, e os nossos choros, rasgar as nossas vestes na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor, buscar a direção. Hoje, eu glorifico ao Senhor, que aconteceu uma circunstância que há muito tempo eu estava sempre em luta, vinha aquela coisa, eu observava certas coisas acontecendo. E hoje, me preparando para estar aqui, com dificuldades na família, de enfermidade, coisas que temos enfrentado, mas eu falei, o Senhor, é muito bom, gente, ser discipulada. Eu estive com a minha pastora, nós conversamos, e ela falou um versículo, e é isso que o Senhor se revela ao meu coração, que está no Salmo 37, 34, que diz, espera no Senhor e segue o seu caminho. Quando, como cristãs que somos, dentro de uma igreja, qualquer dificuldade que tivermos, nós, na nossa casa, colocarmos tudo diante do Senhor, entregar ao Senhor, a gente vai seguir o nosso caminho, sabendo como foi ministrado no louvor hoje. Ele vai estar à frente. Ele vai estar à frente. E hoje eu tomei essa decisão, eu falei assim, eu preciso estar cumprindo o meu chamado, que é o propósito de Deus para a minha vida. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, eu creio e confio que Deus está cuidando, como Ele falou, cuida, amamenta a sua filha, que a minha presença está aqui fazendo, e profetizando, e palavras proféticas sobre a minha casa, lá atrás, em 90. Hoje eu estou aqui e eu sei que esse Deus poderoso vai estar se transformando, curando, restaurando, libertando, trazendo vida onde não tem. Eu creio nisso, porque quando hoje eu estava ali, dobrando meus joelhos, orando ao Senhor, clamando pela palavra, por hoje à noite, Deus me deu alguns versículos e me deu visão, e eu pude chamar meu marido, conversar com ele, e nós tivemos uma revelação de coisas que nós necessitávamos de agir. E isso me deu ainda mais confiança, muito mais, porque de uma coisa que ele quis oprimir, ele foi envergonhado nesta noite. Porque na opressão que ele vê, ele foi derrotado, porque o Senhor se agradou de nós, por nos posicionarmos, de se entregar e fazer o nosso caminho, e o Senhor trouxe a revelação de coisas que o diabo hoje foi derrotado. Em nome de Jesus, e eu creio que vai gerar muitos frutos para a glória dele. Então, essa é a confiança que temos naquele Deus que, quando lá atrás, como foi ministrado também, Ele nos gerou, nos teceu no ventre da nossa mãe, de maneira tão maravilhosa o Senhor nos fez. E durante a caminhada, muitas vezes, nesse trajeto, o inimigo, sabendo do propósito que Deus tinha para a vida de cada uma de nós, ele vem tentando trazer marcas. Trazer marcas, por exemplo, eu, na primeira série, eu tive uma circunstância lá na escola que trouxe timidez para mim. Eu fiquei envergonhada e jamais poderia estar na frente pregando a palavra, mas o Senhor vem, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. E Ele move de maneira sobrenatural. Mas se eu ficasse na minha dor de alguma coisa que aconteceu lá na minha infância, Ele poderia ter cumprido o propósito que Ele tinha para mim, hoje, para nós, nesta noite? Então, a gente tem que caminhar, seguir o caminho, buscando a Deus, buscando a presença, fluindo nos dons espirituais, buscando a presença de Deus. E o Senhor vai acrescentar. Não tem como não acrescentar sobre as nossas vidas. O Senhor, Isaías 55:9, que diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. E o Senhor, quando a gente está na presença dEle, é que diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não importa o que, durante o trajeto do tempo de lá atrás, até que Ele nos teceu, do nosso nascimento, até o tempo que se faz hoje,
Não importa o que aconteceu. O que aconteceu é a atitude que nós vamos ter hoje, de consagrar novamente a nossa vida ao Senhor, de restaurar os nossos altares, de buscar o propósito de Deus para as nossas vidas, de confiar nesse Deus maravilhoso e entregar tudo para Ele, para que esses pensamentos mais altos e esses caminhos mais altos se cumpram na nossa vida. Não importa o que teve na jornada e as marcas que o mundo tentou colocar em cada uma de nós. O que importa é o pensamento que Deus tem, é o propósito. Nós aqui, a nossa identidade é filha do Deus vivo. Amém? Nós somos filhas. Eu queria que vocês repetissem agora. Eu sou filha de um Deus maravilhoso e vivo. Amém. E a gente tem que ver que esse Deus maravilhoso, em Isaías 9:6, quando ele nasceu, o que fala, né? A palavra diz, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem não gosta, quem não ama, eu lembro assim que alegria do dia que eu soube que ele era vivo, e que ele falava comigo, e que ele não estava pregado naquela cruz. É um Deus vivo. E que confiança, e que alegria de saber que a gente pode se lançar aos pés dele, como fez Maria, numa situação difícil. Buscar a presença dele, estar no nosso quarto e urrar se for, falar com ele, chorar. Ou muitas vezes, quando a gente está feliz, a gente dançar pela casa para adorar ele em agradecimento. Esse é um Deus maravilhoso, que o que ele faz? Ele nos aconselha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso Pai hoje e para todo sempre. Ele é o Pai da eternidade. Sempre será o nosso Pai. É o Pai da eternidade. E nele nós temos a paz. Porque ele é o príncipe da paz. Aqui, nos momentos de angústia e de dificuldade, nós vamos ter paz. Nós vamos ser fortalecidas. Nós vamos estar ali no colo, né, junto a um Pai maravilhoso, que deu a vida do seu próprio Filho por cada uma de nós. Amém? E eu gostaria agora, né, que a gente pudesse agora ter um momento que vocês abaixassem a sua cabeça e estivessem refletindo que vocês são filhas. E que vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena não estacionar, mas continuar, passo a passo. Nós vamos esperar nele, como diz Salmo 37, 34. Nós vamos entregar para ele, vamos seguir o caminho, vamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, naqueles que estão ao nosso redor. Eu queria até dar um testemunho, agora que eu me lembrei. Pode levantar um pouquinho a cabeça? Mas eu queria dar um testemunho que eu achei muito lindo. E que me impactou lá atrás, quando eu estava descobrindo que Deus era vivo. A minha irmã caçula estava lá no Rio de Janeiro, fazendo faculdade federal em seropédica, fazendo agronomia, engenharia agronômica. E aquele lugar é árido. Alguém conhece seropédica? É um lugar árido, é um lugar quente, quente, quente. E não tem assim, não é uma cidade como a nossa. São casebres e é muito difícil. Ela casou e ficou grávida. E lá não tinha nem casas melhores para serem alugadas, porque o local é muito simples. E um dia ela lá grávida e começou a chorar e falar com Deus, que ela também se converteu e falou: Deus, eu queria tanto estar lá na minha casa, lá em São José, não posso, estou aqui. Mas, Senhor, eu estou com tanto calor, e eu queria tanto uma limonada bem geladinha com gelo, porque ela não tinha nem como sair e comprar o limão. Sabe quando acaba até o limão em casa? Tem coisa que você vai ver, o limão estragou, não tinha, e ela queria uma limonada. Grávida, queria limonada. E aí, passou um tempinho, alguém bateu na porta dela. E era uma senhora com a limonada.
Amém? Cheia de gelo, do jeito que ela tinha pedido a Deus. E essa experiência marcou minha vida. Deus vivo, Pai, para trazer uma limonada. Quanto mais com Ele, não vai trazer outras coisas. Ele é um Deus maravilhoso, forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. E esse Deus está aqui hoje. E Ele te chama de filha.